Olá, bem-vindos a mais O Assunto É, um podcast mensal em que tratamos um tema em uma série de episódios semanais. E nesse mês de março, o assunto é mulher. Eu sou Letícia Leite, jornalista do TJRN, e para quem só me ouve, eu sou uma mulher branca dos cabelos ruivos, estou usando uma blusa branca e um blazer preto. E para me acompanhar nesse bate-papo sobre carreira, vida pessoal e como manter a saúde mental no meio de tudo isso, eu tenho aqui Rebeca Marinho. Olá, eu sou Rebeca Marinho, eu sou uma mulher parda de cabelos tingidos de um tom castanho e eu estou usando uma roupa preta. E as nossas convidadas hoje são aqui do nosso departamento médico, a nossa psicóloga Cristine Campos e a médica com a especialização em psiquiatria, né, Karina Fernandes. Podem se apresentar. Olá, eu sou Cristine, sou psicóloga, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou vestindo preto, estou com um terno branco e preto estampado. Olá, eu sou Karina, eu sou uma mulher adulta, uso cabelo louro, tingido, uso óculos, sou branca, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa. Eu queria agradecer o convite de vocês, né, para fazer parte desse momento, que vai ser um bate-papo, acredito, bem legal. Sim, como eu estava falando na introdução, a gente vai falar sobre um assunto... Quando a gente propôs esse assunto, até surgiu... Gente, como é que vocês vão discutir sobre isso? Uma coisa tão impossível, né? Equilibrar a carreira, a vida pessoal e manter a saúde mental em dia. Eu acho que, principalmente para a mulher, isso é mais complicado, né? Por questões sociais, culturais. E é sobre isso que a gente vai falar, né, Rebeca? Porque muitas mulheres, elas se sentem culpadas, né, por trabalhar demais e não conseguir priorizar a família, enquanto outras alavancam na carreira, mas ainda conseguem participar dos momentos. E aí a gente queria saber onde é que está o equilíbrio entre a vida pessoal e a carreira profissional. A gente já começa com uma pergunta difícil, né? Então, esse tema é muito complexo, né? Tem sido muito debatido nos dias atuais, né? Pesquisas estão acontecendo sobre isso, sobre o trabalho invisível da mulher, que tem tripla jornada, né? Ela trabalha fora, ela trabalha em casa, enfim. Então, o que seria esse trabalho invisível? Porque ela precisa gerenciar muitas coisas que muitas vezes não são vistas, né? Ela precisa saber como é que a casa vai estar, se vai ser limpa, o alimento que vai ser feito, o que as crianças vão comer, quem vai deixar, quem vai pegar. Então, assim, são muitas demandas, né? Fora todas as outras. Então, isso realmente, muitas vezes, gera uma sobrecarga muito grande, um estresse que leva ao adoecimento, tá? Então, a gente vê que os índices de ansiedade estão aumentando, que os índices de depressão estão aumentando e, de fato, as pessoas estão entendendo que precisam parar um pouquinho para se olhar, buscar esse cuidado, porque ainda tem um preconceito, né? A culpa, eu vou parar para me cuidar, então é mais uma hora que eu vou deixar de estar com meu filho, né? É uma hora, como é que eu vou fazer isso? Então vem uma culpa, e isso, mais uma, né? E isso é algo necessário, porque como é que eu cuido do outro se eu não estou bem? Que qualidade eu vou dar ao outro, seja no trabalho, seja em casa, se eu não estiver bem, né? É igual no avião, máscaras de oxigênio cairão. Bote primeiro em você e depois na pessoa que está ao seu lado, porque realmente eu não consigo fazer tudo isso se eu não estiver bem. E aí a gente tem visto o quê? Pessoas robotizadas, vivendo no automatismo, né? O que é muito perigoso, porque esse automatismo, esse desejo de sair vencendo as tarefas todas, né? É o que é perigoso, porque é o que gera esse adoecimento, né? Eu vejo muito nas redes sociais, por exemplo, gente blogueira e tal. Essa é a minha lista de coisas que eu tenho pra fazer hoje. Aí vai mostrando no stories, matando um leão de cada vez, né? Uhum. E aí elas falam sobre esse senso de ai meu Deus, eu consegui fazer tudo o que eu queria. Aí a pessoa que tá do outro lado vê e diz, eu não consegui fazer metade das coisas que eu tinha pra fazer hoje, no trabalho, na minha casa. Isso adoece não só a mente, né? A mente adoece o corpo. Doutora Karina, chega gente no consultório com adoecimento físico, inclusive, com certeza. Enquanto você estava falando, né, dessa questão do checklist, das coisas que a gente precisa fazer na agenda, eu conversei com uma adolescente outro dia sobre isso, e olha só, isso não atinge só a população das mulheres adultas.
cada vez mais cedo, essa exigência de perfeição que as redes sociais trazem, ela atinge pessoas mais jovens, inclusive as meninas também. E aí eu perguntava para ela se ela se sente pressionada com relação a essa perfeição, do ponto de vista estético, né? Cabelo, unha, peso, academia e tudo mais. Ela disse que isso acontece de fato, mas existe uma outra exigência hoje nas redes sociais, que é por essa rotina perfeita, né? É exatamente essa agenda que eu tenho 1000 coisas para fazer e olha, eu dei conta de fazer todas elas, então assim, eu sou a super mulher, a Mulher Maravilha, que na verdade é um personagem que não existe, né? E o fundamental para que exista equilíbrio nessa agenda é realmente você priorizar coisas. É impossível que nós façamos tudo o que desejamos, muitas vezes, né? Tudo que nos é exigido no trabalho, na família, na vida social. Então, a gente precisa realmente elencar prioridades. E essas prioridades vão depender também do momento de vida que você está enfrentando, né? Às vezes o que é prioridade hoje, amanhã não vai ser. E ir tentando equilibrar isso, porque a gente não tem tempo, é um recurso que ele tem fim. O dia tem apenas 24 horas. É igual o dinheiro. Não dá pra gente comprar tudo que a gente quer com o dinheiro que a gente ganha, né? Então a gente precisa administrar isso da melhor maneira. E tanto isso é fato que essa sobrecarga, inclusive de trabalho, né, dessa jornada, como a Cristine falou, ela adoece mais as mulheres, porque é comprovado que a ansiedade e depressão, ela está mais presente nas mulheres do que nos homens. Eu nunca vi um vídeo de um homem fazendo essa checklist. Entendeu? Mas eu já vi criança fazendo, menina. Exatamente. E esses níveis elevados, né, de hormônios que são liberados, inclusive na ansiedade, adrenalina, cortisol, eles provocam, aí voltando para a pergunta que você havia me feito inicialmente, provocam adoecimento físico, não só mental, né, cansaço mental. Mas é comprovado que as mulheres passam a ter, então, maior risco de hipertensão, de diabetes, né? Então, o corpo também vai respondendo a esse excesso de hormônio do estresse e a gente acaba adoecendo. Então, é importante ter essa atenção, até porque nessa rotina louca, a gente negligencia, inclusive, os cuidados com a própria saúde. Então, quantas mulheres não deixam de fazer seu exame periódico preventivo, sua mamografia? Ah, não, porque assim, eu não sou prioridade, né? Pela questão que a Cristine colocou, da culpa que a gente sente, muitas vezes por se dedicar a uma atividade física. Então, se eu deixo de fazer ações de prevenção, eu também aumento o risco de adoecimento físico, né? Eu cuido da alimentação saudável para todo mundo, mas eu como o que der. No trabalho, na corrida de pegar uma criança na escola. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque são peças como se fossem dominós, que quando a gente derruba uma por falta de cuidado com a nossa saúde e o equilíbrio, né, a gente vai derrubando várias outras pecinhas que culminam com adoecimento, né, tanto físico quanto mental também. E hoje em dia a gente vive uma realidade de que a mulher ela tem que ser tudo, né? Ela tem que ser uma pessoa boa no trabalho, em casa, com a família, com os amigos. Mas por que será que existe essa sobrecarga em cima da mulher? É uma construção histórica? Como é que ela afeta a saúde mental? É uma construção histórica, cultural, porque certos papéis são atribuídos às mulheres. E esse tema que você fala realmente é muito importante, porque os pesquisadores têm olhado muito para isso nos últimos tempos. O que é que dentro de uma família, o que é que só a mãe pode fazer? Só a mãe pode amamentar. Mas o pai pode levar à escola, o pai pode buscar, o pai pode preparar um alimento. Tá entendendo? Então, assim, hoje não se admite mais, assim, no mundo moderno, né, que o pai não seja incluído nisso. Existe um chamado, né? Inclusive, é aquela coisa, não é papel da mulher, 50% de um, 50% de outro. Muito embora, na prática, a gente sabe que a sobrecarga é muito maior da mulher, né? E aí, o que é que os psicólogos têm falado? O que é que existe? Um pai que participa e o pai que não participa. Na hora que ele não participa, ele perde esses momentos com o filho, e o filho perde também, né? Então, a gente tem trabalhado no sentido de mostrar para a família que a família é uma unidade. Todos podem
fazer tudo. Quando essas crianças crescem, elas podem contribuir também, entendendo que ali é o espaço que elas vivem, elas podem cuidar daquele espaço, né? Elas podem ajudar nas tarefas domésticas, enfim, para que todo mundo viva bem sem essa sobrecarga, né? É claro que isso, né, acho que é uma discussão incipiente ainda. Temos muito a caminhar com isso, né? A gente vive numa sociedade machista, né, que atribui muitos papéis à mulher, quando, na verdade, acho que tem muito para ser feito e muitas questões a serem olhadas. É engraçado porque quando a gente fala sobre esse gerenciamento de tarefas, o gerenciamento às vezes fica por parte da mulher. Isso, Eu lembro muito da minha avó, que foi dona de casa a vida toda, ainda mas ela sempre gerenciou tudo. Meu avô trazia o dinheiro, né? Ele trabalhava, mas ela gerenciava o dinheiro, gerenciava... Meu avô levava para a escola, mas ela que dizia, olha a hora de levar para a escola, olha não sei o quê. Ah, olha só, a menina tá precisando de tênis, não sei o... Sabe? E às vezes um pai, não são todos, enfim, mas infelizmente a gente sabe que quando não participa, não sabe o número do tênis da criança. A mãe diz, compra ali o tênis, aí o pai fica, qual é o tamanho? Não sei do que a criança gosta, não sei. E justamente o pai perde também, né? Perde. E a mãe, enquanto ele perde, a mãe fica sobrecarregada. Isso. Gera um desequilíbrio, né? É igual a consulta do pediatra, né? Qual medicamento a criança está tomando? Aí o pai liga para a mãe, né? Mas me diga aí, o que é que ele está tomando agora? O que é que eu preciso responder, né? E essa carga mental adoece. É. Adoece muito. A mulher vive nesse lugar de cuidado, né? Sempre. De gerenciamento. Total, e a gente é colocada nesse lugar, né? Porque não é um lugar natural. Eu posso dizer por mim que não é natural. Eu fui criada para estar nesse lugar de cuidado. Se eu não estiver prestando atenção que alguém precisa de cuidado, vai passar por mim totalmente. Mas eu tô sempre atenta a aquela pessoa não comeu hoje. Fulaninho tá parecendo triste, vou ali falar. Percebi que alguém esqueceu alguma coisa, sabe? Nem todo mundo. E tem homem que é naturalmente cuidadoso. E uma coisa que você falando aí com relação a essa questão do cuidado, eu conversava mais cedo lá embaixo, que a gente precisa ter cuidado com isso também. Porque a gente tem muitas vezes retirado a autonomia dos nossos filhos, assumindo uma responsabilidade por todo o cuidado, às vezes inclusive sequestrando essa autonomia. E às vezes até do marido, né? Exatamente. Sim. Então a gente precisa observar isso, porque que tipo de pessoas, né, nós estamos criando? Pessoas que não conseguem resolver problemas, né? Problemas simples às vezes do dia a dia, a gente assume como se aquilo fosse realmente responsabilidade da gente, enquanto que eu acho que a gente precisa para a saúde mental nossa e dos nossos filhos, porque a autonomia, você conseguir ser independente é algo fundamental para o desenvolvimento psíquico de uma pessoa. Se ela não se acha capaz de resolver seus próprios problemas, ela tem uma tendência a adoecer mentalmente, porque ela vai se ver a vida assim, cheia de problemas, de desafios, e aí você se sentir incapaz diante deles pode causar um adoecimento mental. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso também, delegar tarefas, saber delegar tarefas, aquilo que não é exclusivamente você quem faz, mas dá muito trabalho ensinar, muitas vezes a gente está apressado, né, quer ganhar tempo, mas é investir em tempo. Sim, né? a longo prazo. A longo prazo, você educar as crianças, educar o marido, né? É uma pena, a ser um né? pouco mais independente, para quê? Também para que você possa investir em tempo de qualidade, né? Muitas vezes, ao invés de você estar ali presente, você está ali só o tempo todo resolvendo problema, né? Resolvendo problema do outro, mas você não está ali afetivamente, né? Com aquela pessoa. Então, uma das soluções, né, que a gente daria é que as mulheres também tentem administrar isso, priorizem tempo de cuidado, não tentem se encaixar em padrões, porque somos indivíduos, né, e cada um vai ter suas prioridades, vai ter suas necessidades emocionais, vai ter suas necessidades de carreira. Hoje, muitas mulheres optam por não trabalhar e são quase condenadas, crucificadas pela sociedade, porque elas desejam esse papel de serem mães, de cuidarem de casa, e a gente precisa entender que se essa é a opção consciente da mulher, é uma escolha da mulher, ela deve ser respeitada, né? Porque aquilo faz sentido para ela. E ela também precisa entender que ela precisa ser firme naquilo que faz sentido, e não se deixar, né, culpabilizar pelas pressões externas. Enquanto que para outras a realização profissional
é prioridade. Então, também está tudo bem do ponto de vista emocional para aquela mulher, né? Ela precisa estar fortalecida emocionalmente e, às vezes, até buscar auxílio da terapia, né? De grupos. Se ela enfrenta, às vezes, algum desafio além do convencional, é importante também que ela busque apoio em grupos, na vida social. Outro dia, eu estava vendo uma psicóloga falar, e aí não só para as mulheres, né? É de pessoas que tendem a ter um isolamento social, que preferem ficar sozinhas, que se sentem confortáveis com isso, e aí questionando por que às vezes a gente insiste nesse trabalho, você precisa fortalecer laços sociais e tudo. E aí ela explicou de uma maneira assim bem didática que na verdade o grupo nos fortalece, né? Se a gente está ali com uma demanda da vida, qualquer um problema que a gente precisa resolver, a gente está sozinho, a gente mais facilmente vai se deixar fragilizar ou adoecer. Enquanto que se a gente tem um grupo de apoio, familiares, amigos, ou pessoas que vivem aquela mesma situação, né? No caso, por exemplo, de mães que têm filhos com alguma deficiência, quando se juntam em comunidades que têm aquele mesmo problema, elas conseguem se fortalecer. Então, é importante que elas busquem esse apoio social, busquem se cuidar, tanto física, com atividade física, como emocionalmente, com o auxílio da psicóloga, né, da psicologia, para entender realmente aquilo que faz sentido para ela e aí conseguir construir uma vida plena, feliz e saudável. Os grupos são importantes, mas enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando que essa troca também tem que ser feita pessoalmente, né? É engraçado porque, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Eu converso muito com as minhas amigas no telefone, eu tenho certeza que todo mundo, as mulheres estão escutando também. Mas quando a gente tá aqui sentado, às vezes senta para tomar um café, senta só para conversar, parece que é diferente, é completamente diferente. A gente não fica só olhando, sei lá, o Instagram da amiga pensando, fulana tá fazendo tanta coisa, a vida dela deve estar tão fácil, tão mais fácil que a minha. Às vezes não é nem que a pessoa queira estar nesse lugar de se diminuir, mas você só vê o lado bom do outro na rede social, né? Uhum. E as mulheres, a gente se compara muito, não adianta, a gente é um gênero que foi criado para se comparar. E quando a gente tá sentada, eu sinto que quando a gente senta para conversar, a gente fala mais sobre, não só sobre as coisas boas, mas também sobre os desafios, sobre o que a gente tá passando e troca experiências também, tem, né? Tem uma ponta de apoio, né? Assim, quando você tem amigas que compartilham de sentimentos, de vivências, e aí a gente consegue tratar melhor sobre os assuntos. Essa questão presencial, ela é importante realmente. Porque o virtual, o texto, ele traz apenas a informação linguística, digamos assim, né? Os caracteres que são usados lá para exprimir as emoções, um ponto, uma exclamação, uma interrogação, eles são muito pobres, né? Porque nós, para captarmos a informação do meio, a gente se utiliza de todos os sentidos, né? Tanto é o cheiro, né? Aquilo que a gente ouve, as expressões que a gente vê, o gesticular, né, o toque. Às vezes a gente precisa de um abraço, né? Isso, então essas informações constroem o nosso senso de realidade, né? Por isso que os sentidos estão aí e eles são muito marcantes, né? Diante de uma situação muito feliz, às vezes você, quando sente o cheiro, você desperta aquela memória de um momento muito feliz, porque elas fazem parte de todos esses sentidos lá integrados, da mesma maneira, às vezes, como uma sensação, um momento ruim da sua vida, um trauma, um momento traumático, você às vezes ouve um barulho, uma música, e aquilo dispara em você esses sentimentos, né, relacionados àquele evento. Então, o fato de você estar presencial, ele é importante, primeiro porque quando você está lá só no texto, leva muito a questão da imaginação. E a imaginação é um lugar que é muito fértil, pode trazer muitas informações que não são realidade. E as redes sociais são um prato cheio para isso aí, né? Para ilusão, para que a gente viva numa ilusão. E aí eu vi uma imagem outro dia no Instagram que eu achei assim espetacular. Tinha um espelho e uma maçã. E aí você olhava para o espelho e era aquilo que estava lá na rede social, perfeito. E no outro lado a maçã tinha uma mordida, mas ninguém estava vendo. Só quem estava vendo a realidade conseguia perceber que aquela maçã não estava assim tão perfeita quanto poderia parecer, né? E ninguém costuma postar nas redes sociais aquilo que de ruim aconteceu, né? Nas redes sociais você não é tão espontâneo, às vezes até para responder no WhatsApp, peraí, você escreve 10 vezes e apaga, né? Porque você tem aquele tempo de raciocinar e aquilo mascara também os sentimentos que você quer expressar naquela sua fala. Então, esse senso da realidade, a gente vai com o tempo, eu sou
fã da tecnologia, acho que ela vai nos ajudar muito, mas a gente precisa colocar filtros, né? Para saber até aqui, isso aqui é bom, porque ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e também para o mal. Então, a gente quem precisa não ser dominado por ela, né? Ela é um instrumento para nós e não nós instrumentos para a tecnologia. Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, né, de retornar ao mundo real, deixar a tecnologia só como ferramenta. Você mesmo. falando que, né, o contato com suas amigas por telefone, muitas vezes, e às vezes eu fico pensando, né, é seu aniversário. Me incomoda mandar um WhatsApp de parabéns, entende? Eu nunca mais recebi uma ligação de Pois é, aniversário. eu faço, não. não, gente, eu tenho que fazer uma ligação, preciso ligar e desejar. Nem áudio as pessoas né? mandam, né? Não dá Pois nem pra ouvir a é. voz da pessoa dando E parabéns. aí eu me recuso, sabe, a passar uma mensagem. Eu digo, não, preciso ligar, preciso ter tempo, isso é o mínimo, né? Se eu não for encontrar a pessoa, pelo menos que eu ligue, que eu escute a voz, que ela... Mas isso é tão diferente, né? Às vezes a pessoa diz, eita, a primeira ligação que eu recebi no dia, né? E Já recebeu muitas a mensagens. minha avó ainda posts no recebe muita Instagram. ligação. É. Ela ainda tem um telefone de casa pra receber ligação. Porque antigamente era muito comum você ligar, né, pra parabenizar. exato. E hoje em dia com as redes sociais só manda uma mensagem e pronto. Então posta uma foto da pessoa nos stories. É, Parabéns, a pessoa parabéns. nem vê. Exato. É. Eu acho que esse assunto que a gente tá tratando sobre a vida pessoal, a gente chegou até em tecnologia, é muito importante porque às vezes é muito difícil pra gente mostrar o nosso lado vulnerável. Eu sou super a favor da gente falar sobre os nossos problemas. Não pra qualquer um, claro, até porque às vezes a pessoa não quer nem, sabe? A pessoa também já tá cheia de problemas, você não quer sentir que tá despejando isso, mas você tá Nem todo mundo sabe ouvir, né? você tá entre pessoas que você ama e a gente como mulher que tem esse... eu tenho que me manter firme, eu posso ser vulnerável, porque eu sou mulher, que é um estereótipo de gênero, mas ao mesmo tempo, se eu mostrar que eu tô sendo vulnerável, às vezes uma mulher mãe, é ali aquele centro da família, se ela mostrar a vulnerabilidade dela, ela vai ser julgada, né? Se ela mostrar que, poxa, meu desempenho no trabalho não tá indo tão bem porque eu tô com algum problema de saúde mental, às vezes uma depressão, mas você não fala pros seus colegas de trabalho, porque você tem medo de ser julgada, do seu trabalho ser julgado por causa disso. E acontece muito, né? Como é que a gente consegue desconstruir essa ideia? Porque às vezes pedir ajuda para muitas é um sinal de fraqueza, mas não é, né? A gente precisa quebrar esses paradigmas, né? Como é difícil pedir ajuda. Determinadas pessoas, né? Cada um tem sua história, né? Mas para alguém que foi conseguindo construir tudo sozinho e caminhando e tal, então assim, entra num automático que eles não sabem parar e ver que tem alguém ao lado e que você pode pedir, né? E a gente tem batido tanto nessa tecla, peça ajuda, fale, porque a gente sempre diz que o silêncio, que quando a pessoa se fecha, ela não está buscando um recurso saudável de enfrentamento daquela questão, né? Então, o isolamento não é um recurso saudável, tá? O que é saudável? É partilhar, é ouvir, é ventilar as emoções, tá? É claro que nem todos, às vezes tem uma pessoa que a gente ama, tá aqui ao nosso lado, tudo bem, ela não tem muita paciência para ouvir, nem todos sabem ouvir, né? Mas tem outros que sabem ouvir tão bem. Então, nós temos tantos amigos, né? Um é bom para dar risada, um é bom para sair no fim de semana, um gosta de show, gosta de música, um gosta de ouvir, um tem as palavras sábias na hora certa, né? Então é isso, é claro que você vai eleger alguém de confiança, você não vai sair falando para a sua vida também assim, né, de forma aleatória, mas é importante que a gente entenda, que a gente internalize isso, né? O quanto é importante a troca, a partilha. Eu acho que principalmente, eu não sou mãe, mas eu vejo as mães assim da minha vida, não só a minha, mas esse lugar do eu tenho que estar ali para os meus filhos, eu não posso errar, porque eu tenho que ser uma super mãe, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer, voltando ali do que a gente estava falando, eu tenho que fazer 1 hora de academia todo dia, e eu tenho depois que ir, sei lá, 2 horas pro beach tênis e não sei o que, aí porque você vê que tem outra mulher fazendo,
E aí você também não quer mostrar aquela vulnerabilidade para, às vezes, aquela amiga que pode lhe ajudar, né? Porque ela tá conseguindo, de alguma maneira, gerenciar esse tempo melhor. Às vezes porque ela tem alguém para cozinhar para ela, porque ela tem alguém que busca o filho no trabalho e você que tá se cobrando tanto não tem. E quando você vai conversar com ela, você vê, nossa, essa mulher tem ajuda. Talvez eu possa pedir, não necessariamente financeira, mas às vezes para alguém da família. Tem como você olhar aqui, meu filho, uma horinha enquanto eu vou ali caminhar, ou então uma troca com uma amiga, eu olho seu filho, você olha o meu, a gente troca, Exatamente. sabe? Eu levo na escola, a outra busca, né? Eu acho que mulheres, elas têm isso, eu falo muito sempre, eu defendo muito isso, que tem essa rivalidade feminina que é muitas vezes criada, e porque todo mundo sabe que se as mulheres se unirem, acabou, né? Acabou pra todo mundo. Porque quando as mulheres se unem, eu acho que a gente tem esse senso de comunidade. Eu não quero dizer maternal, porque nem toda mulher mas a gente tem esse senso de ajudar uma outra. E eu acho isso muito importante. Toda vez que eu tô com um grupo de amigas, parece que eu me sinto mais fortalecida. E, enfim, toda vez que eu desabafo com alguém, eu choro, e eu vejo todo mundo chorando, aí gente, que é isso? Né? Parece que tô botando alguma coisa pra fora, que só elas ali me entendem. E você falou num ponto tão importante, a dificuldade que nós temos de lidar com o choro. Assim. Não, eu choro por qualquer coisa. É mesmo uma coisa que eu não tenho dificuldade. Não existe permissão para chorar, sabe? É verdade. E veja, eu sou psicóloga hospitalar também, e às vezes a equipe de saúde nos chama. Cristine, veja lá, seu fulaninho do leito tal, tá chorando tanto. Aí lá vai o psicólogo atender, né? E aí a gente chega lá e a gente vê que ele tá super coerente. Ele tá com dor, ele tá fora do ambiente de trabalho, perdeu a rotina, né? Tá passando por uma doença grave que ameaça a vida, tá longe da família, enfim. Então, dá vontade de chorar mesmo, né? E a gente vê que não tem nada errado com ele, né? Mas a gente por muito menos a gente chora. Pois é, e a gente vive numa sociedade que diz, engula o choro, né? Engula o choro, homem não chora, né? Para os homens é muito mais difícil. Sim, sim. Tá? Eu trabalho com luto, psicoterapia do luto, e a gente tem estudado muito o luto do homem, né? Porque ele é diferente do luto da mulher, né? A gente sabe que a mulher é cobrada de algumas coisas, os homens eles são cobrados de outra, né? Sim, sim. Então eles têm que cuidar da mulher nesse momento, porque o sofrimento dela é maior. Então acho que tem se colocado luzes para isso aí, para dizer para o homem que ele também pode chorar. Enfim, para que a gente possa dizer de uma maneira geral que todos podemos chorar, né? Que chorar e devemos chorar também. Devemos, exatamente. O choro às vezes é um sinal de alívio, né? Algo tá saindo da gente, aí a gente chora. Não resolve o problema, mas tira um pouco do peso. Às vezes, o fato de tirar o peso faz com que você tenha um entendimento diferente para aquela situação. Exatamente. Você coloca uma lente diferente, né? E eu ia até aproveitar esse assunto também, quando você falou com relação a partilhar. Existe o benefício, sim, só da gente desabafar. Mas veja, quando a gente partilha, a gente tem outros olhares sobre o mesmo problema, que podem ter outras soluções, que às vezes a gente está ali dentro do problema, a gente não consegue enxergar. Isso. Pessoas que estão em outros locais, né, assim, com outros pontos de vista, outras lentes, e aí consegue clarear aquela situação que às vezes a gente acha que não tem solução. Então é algo muito importante, né, a gente criar essa rede de apoio. Eu sei que muitas mulheres não têm, outras alegam falta de tempo, né, para esse tipo de conversa, de encontrar com as amigas, mas é preciso, como eu falei, que a gente priorize. A gente não vai ser perfeita em tudo. A gente não vai estar em todos os encontros das amigas, mas é importante que a gente esteja em alguns, né? A gente pode não ser a pessoa mais super bem sucedida no trabalho, mas se o trabalho que você tem já te satisfaz, né? Porque sempre almejar, às vezes, coisas que estão inalcançáveis, porque na vida é assim, realmente tudo existe um preço a se pagar, né? A gente faz uma escolha, ela tem consequências. Consequências boas, consequências ruins. E a gente tem que colocar na balança isso, né? Qual preço que eu posso pagar por isso que eu quero? O que vale a pena? Qual preço que vale pagar por aquilo que eu quero? Então, só a própria pessoa vai saber
fazer essas perguntas para si e chegar numa resposta, né? É muito individual, né? Isso, é muito individual. E só que uma coisa que é importante é que essa questão da perfeição, ela precisa ser desmistificada. Porque se você for excelente profissionalmente, talvez em outras áreas da vida você não seja assim tão perfeita. Ser perfeito em tudo, além de ser muito exaustivo, é algo utópico, não existe. Então, quantas mães eu vejo, né, se cobrando, porque hoje não deu tempo de fazer a tarefa do filho hoje. Pelo amor de Deus, eu sou uma mãe muito ruim, porque eu mandei o menino para a escola sem ter feito aquela tarefa. Porque eu esqueci algum evento que tinha marcado lá na agenda. Ou então porque eu tenho uma reunião importante do trabalho e nesse momento eu não vou poder ir para uma apresentação do filho na escola. Mas assim, tirar esse peso da perfeição, porque essas coisas às vezes vão acontecer e tá tudo bem. Quantas vezes outras você foi para as reuniões do seu filho na escola, mas naquele dia em especial você precisou fazer uma escolha porque existia algo que era mais urgente e tá tudo bem. Então, também se desculpar dessa, eu preciso, porque eu sou uma mãe muito ruim se eu não fizer determinada coisa pelo meu filho. E às vezes a gente não dá conta mesmo, né? Tempo é, como eu falei, é um recurso que é limitado. Eu só tenho um horário, 14 horas naquele dia. E eu preciso escolher qual evento que eu vou poder resolver ali. A gente tenta ao máximo, né, dar o melhor de si. Então volta aquela questão de que melhor do que perfeito é feito com qualidade, com tempo de qualidade. Né? Tanto você está ali diante do seu filho, não adianta nada você passar horas lá junto dele, virtualmente fora dali, no trabalho, né? Resolvendo outras questões, vendo coisas inúteis no TikTok, né? Então limitar essa questão de tempo em rede social, não sei, que seja alguma coisa que vai te agregar, né? Então eu acho que é por aí. A gente gasta tanta energia mental, tentando correr atrás de tanta coisa, quando a gente podia estar gastando essa energia para, né, direcionar para onde ela precisa ser direcionada. Entra também momento. Uma questão de dizer não, né? Que a gente precisa difícil, aprender a dizer não, muito difícil. Né? E precisa aprender a ouvir não também, né? Que é mais difícil ainda. Porque quando a gente escuta o não da pessoa, essa pessoa não gosta de mim, por que ela não quer fazer isso? Eu tô pedindo, não sei o quê, né? Isso é tão simples para ela, algo tão trivial, a gente às vezes não é só dizer não, sabe? Eu acho que é um pouquinho para além disso. É dizer não e ficar bem com isso. Tá? Porque às vezes você, Rebeca, chega e me pede uma coisa, eu digo não, mas eu vou me culpar porque eu disse, porque era para eu ter feito. Não, preciso entender que eu tenho limites e que dessa vez eu não vou conseguir te ajudar. Rebeca, eu tenho que entender. Tem que entender, Rebeca. Olha, infelizmente, dessa vez eu não posso. Né? Mas numa outra situação, você sabe que você sempre contou comigo. Então, assim, tem uma leveza para falar, porque às vezes a pessoa dá um não de uma forma grosseira, né? Porque ela não sabe dizer, é tão difícil que ela, né, se atrapalha. Então, a gente tem naturalidade, entender as coisas com naturalidade, né? Que a gente, que não dá para fazer tudo e que a gente, horas diz sim, horas diz não. Até porque, muitas vezes, se você dá o sim ao outro, você está dando não realmente a você. Isso lhe faz mal. Exatamente. Então, a gente quer sempre agradar, né? Parece que tem esse... A gente nem sabe por que, às vezes. E hoje tem se falado muito em autocompaixão, né? O que significa isso? É você olhar para si mesmo com compaixão, né? Porque muitas vezes eu tenho compaixão por você, por Karina, por Rebeca. Então, eu chego e digo, não fica assim, você tá cansada. Vai passar um final de semana na praia, descanse. Você não tem férias? Não. Aí vai tentando arranjar 1000 soluções, né? Se acabou o namoro, que pena, ele que perdeu. Não. Mas se for com a gente diz, engordou, não investiu no relacionamento, por isso que ele acabou, e parará, é uma punição, é um chicote. A autocobrança, né? É pior do que a autocobrança, né? Então, eu tenho compaixão pelo outro e eu não tenho por mim. Então, realmente, é algo fundamental, né? Esse olhar afetivo, carinhoso, respeitoso com nós mesmos. Né? A gente precisa aprender a se amar, né? Pra depois amar o outro. Muita gente diz isso, né? Às vezes a gente não se ama, a gente não se respeita. E aí, quando vai ver, fica uma bola de neve de problemas. A gente tá chegando, infelizmente, né? 40 minutos parece tanto tempo, mas eu acho que em um assunto tão rico é tão pouco. Aqui para a reta final, quais
De novo, uma pergunta difícil. A gente começou com uma pergunta difícil e vamos finalizar com uma pergunta difícil. Quais mecanismos, não sei, me fugiu a palavra, o que a gente pode fazer para buscar esse equilíbrio? Eu acho que uma das coisas já foi respondida, que é escolhas, né? O poder do não também. Mas quais outros mecanismos a gente pode tentar aderir para conseguir esse equilíbrio entre a vida pessoal, o trabalho a maternidade, não se desgastar muito? Acho que ao longo nós estamos falando vários, né? Como Karina falou, da autocobrança, né? De dividir direitinho. Você falou da agenda. Porque as pessoas vão fazendo tique na agenda. Acho que a gente tem que colocar na agenda coisas reais, tá? Porque às vezes você coloca 20 coisas. E não se sentir mal se não chegar até o fim, né? Não, mas não precisa. Coloque coisas possíveis. Porque se eu coloco as 20, eu não vou cumprir. Eu já sei de antemão que eu não vou cumprir, né? Então, busque o que é real, né? Então, primeiro aí, a gente tem que ver o que é que a gente consegue, né? Pedir ajuda, delegar, pausas, né? Buscar um trabalho de saúde mental, de meditação, atividades de lazer, né? Atividade física. Atribuir a cada coisa a sua importância, né? Tem gente que vive o trabalho a minha vida. Não deve ser, né? A minha família é a minha vida. Também não deve ser, né? Fazer uma lista de prioridades. Exatamente. E saber que a gente desempenha vários papéis, mas que é muito importante também o autocuidado, né? O autocuidado com a saúde física, com a saúde mental, com a aparência também, sem cobrança, né? Porque às vezes até o fato da gente ir num salão é muito mais por uma obrigação de algum compromisso, eu preciso estar bem nesse compromisso, do que por se sentir cuidado. Então buscar esse prazer nesse autocuidado, buscar prazer nas atividades do cotidiano. Quando a gente dá um motivo, um significado para aquilo que a gente faz, as coisas ficam muito mais leves. Às vezes até nas tarefas cotidianas de arrumar a casa, né? Colocar ali amor, afeto, um significado por trás daquela sua tarefa no trabalho, vai fazendo com que as coisas fiquem mais leves e menos pesadas, né? Então buscar nesse autocuidado o prazer também de estar ali se cuidando. Porque às vezes a pessoa vai no automático, né? Exato. Chega correndo, ela tem 30 minutos, ela chega correndo, ela sai correndo, ela nem curte aquilo ali, né? Em função da pressa, porque estamos sempre apressados, né? Eu digo que se a gente está na fila do supermercado, a gente não tem nada para fazer depois, mas a gente está com pressa, né? E essa ansiedade nos tira do aqui e agora, nos tira da qualidade, faz com que eu não esteja presente, né? A gente tem falado muito nisso, em presença. E eu preciso estar conectada com o que eu estou fazendo agora. Se eu estou ansiosa, pensando no que eu vou fazer depois, no que eu vou fazer amanhã, eu já me perdi. Eu já me perdi do agora, né? E eu acho que esse é o maior desafio, a conexão com o agora. Isso que você me falou me lembra o livro que eu li esse mês, agora de fevereiro, da Clarice Lispector, Água Viva, que ela está sempre falando de um termo chamado instante já, que ela está em busca desse, está tentando explicar o que enfim, é um livro que eu particularmente achei muito complexo pelo número de pensamentos que ela coloca ali, mas esse me pegou muito, porque como uma pessoa ansiosa, e eu acho que muita gente vai se identificar, a gente está sempre em busca do amanhã, quando a gente devia estar nesse instante já, nesse agora, nesse momento, botar o pé no chão e pensar, calma, um prédio vai cair se eu não fizer isso agora, alguém vai, enfim, vai morrer se eu deixar de fazer isso. Respira, eu sei que é importante, mas nada é mais importante do que a minha saúde, né? Eu lembro que minha avó dizia assim, olha, não se deixa para amanhã o que se pode fazer hoje. E eu sou uma pessoa que tenho que fazer 1000 coisas, me cobro, faço parte desse grupo, né? E aí eu tenho que estabelecer diálogos comigo mesma, para ir negociando, né? Aí é difícil, mas às vezes a gente tem que parar e dizer, peraí, será que eu não posso fazer amanhã o que eu estou querendo fazer hoje? Né? Porque eu acho que é esse bom senso, esse equilíbrio que ajuda a não cobrança, né? Eu espero que... Na verdade, Rebeca, você quer acrescentar mais alguma coisa antes de a gente... Não, eu acho que foi um bate-papo bem completo. Eu espero que quem assistiu ou só ouviu essa conversa tenha tirado pelo menos alguma lição positiva e que consiga
É porque é uma busca, né? A gente sempre vai, até o final das nossas vidas, a gente vai buscar esse equilíbrio. Mas eu espero que alguma dessas dicas deixe a vida de alguém mais leve, né? Porque, afinal, nunca vamos estar prontos, né? Somos uma metamorfose ambulante, como diria Raul. Então, a gente está sempre buscando esse aprimoramento, né? Esse amadurecer, né? Olhar para as coisas com mais maturidade. Acho que é uma busca linda, né? Cada um dentro do seu caminho, dos seus momentos, da história, do que está passando, enfim. Seguir sempre nisso, né? Nessa autoconsciência, autocuidado, autocompaixão, né? Que é isso que deixa nossos dias mais felizes. E obrigada por terem aceitado o convite para essa conversa super importante. Eu agradeço também a oportunidade. Foi maravilhoso. Eu agradeço demais a oportunidade, né? Porque quando vocês me mandaram, a gente vai falar sobre isso. Eu disse, nossa, que maravilha, porque é um tema que eu acho que é super atual, que é super necessário, que eu gosto de falar, nunca se esgota, né? Então, é uma coisa que termina sendo, como é que eu diria? É uma coisa que flui bem por isso, né? Por ser tão pertinente ao cotidiano, aos dias atuais. E para você que nos acompanhou nesse episódio, esse podcast vai sair semanalmente com diversos temas que eu tenho certeza que vão ser muito úteis, tanto para mulheres quanto para homens também, mas a nossa conversa aqui veio com esse direcionamento para esse mês especial, nosso mês de março. E obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.